é que eu tô obcecado por isso. É muito louco porque alguns anos atrás eu não achei que isso pudesse realmente acontecer. Estar fazendo um curta-metragem, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Talvez seja um dos sonhos que eu nunca admiti ter. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou fotógrafo, sou videomaker, sou também roteirista e prestes a me tornar diretor de cena. É isso aí, e eu tô fazendo um curta-metragem sem dinheiro, sem equipamento adequado, sem investimentos, basicamente sem nada, só com uma ideia no papel e com amigos que realmente amam a arte do cinema e realmente querem fazer algo que talvez, dependendo de como for feito, seja lembrado por muito tempo. É o primeiro vídeo dessa série em que eu vou falar para vocês como é fazer um curta-metragem, como é fazer uma obra de arte dessas, sem recursos, no formato guerrilha, como a galera costuma chamar. Então, o primeiro ponto disso tudo eu queria contar assim, né, para você nesse momento, é que eu tô obcecado por isso. É muito louco porque alguns anos atrás eu não achei que isso pudesse realmente acontecer. Eu estar fazendo um curta-metragem, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, que realmente fosse artístico, não fosse uma propaganda, ou não fosse algo mais voltado para publicidade, que é o que realmente filmmakers e fotógrafos também acabam fazendo corriqueiramente, porque é o que dá dinheiro. Esse é um dos motivos por eu estar gravando esse vídeo. Eu tô obcecado por essa ideia, penso nisso todos os dias, eu assisto vídeos sobre isso, e todo tipo de conteúdo, todo tipo de coisa que eu pesquiso é a respeito disso. E tá sendo até um pouco irritante pros meus amigos que vão participar do curta, que também são muito apaixonados por isso, porque eu só falo disso o tempo inteiro. E isso é um pouco... Eu reconheço que é um pouco irritante. Eu tenho certeza que no fim das contas, assim, né, no final de tudo, isso vai valer a pena. Talvez seja um dos sonhos que eu nunca admiti ter. Um dos sonhos que eu achei que nunca poderia ser palpável, que fosse algo assim um pouco mais longe. E se você já sonhou com isso, talvez você me entenda. Muita gente não vai entender, mas talvez você me entenda. E é muito legal ver isso, porque a partir desse sonho, eu tô vendo os meus amigos e pessoas próximas a mim se envolvendo nisso. Às vezes não de forma obcecada como eu, mas de forma muito intensa e com vontade, com paixão no olho. Vamos lá, vou contar um pouco para vocês de como é que tá sendo isso. Eu tive a ideia, né, para a história do curta há pouco tempo, há mais ou menos um mês e meio, 2 atrás. Foi muito do nada, assim, eu tava voltando para casa do meu trabalho de carro, escutando algumas músicas. E aí, por acaso, eu escutei a música do Radiohead, Fitter Happier, que é uma faixa muito esquisita de um robô falando a respeito de, basicamente, a nossa sociedade. E como, naquela época, né, em como as pessoas elas estavam deixando de ser humanos verdadeiros, né, e se tornando em máquinas e pessoas sem sentimentos, só buscando lucros e buscando estar em forma com tudo e buscando, enfim, serem perfeitos. Essa faixa nunca me chamou tanta atenção, mas naquele dia específico parece que abriu os meus olhos, assim, então eu fiquei muito feliz e tipo, na hora foi algo muito louco. Eu pensei, poxa, eu preciso fazer algo com isso. Eu preciso realmente retratar isso, porque apesar desse álbum ter sido lançado há muito tempo atrás, é uma coisa extremamente atual, é uma coisa que todos nós estamos vivendo. Eu acho que nunca foi tão latente assim na nossa sociedade quanto é hoje. Então, nada melhor do que pensar em uma obra de arte para representar esse sentimento que já me ronda há muito tempo, desde o tempo em que eu trabalhava numa agência e era um pouco até sugado e me sentia menos humano por conta disso, por conta do trabalho sempre afinco a respeito de produtividade, de assertividade. Então, nada melhor do que falar sobre isso para que talvez alguém possa entender que, poxa, a inteligência artificial, ela é boa, mas talvez ela esteja roubando algo de nós. O TikTok, ele é muito legal, muito bom, mas talvez ele esteja roubando algo da gente. Talvez ele esteja tirando algo que a gente poderia conquistar ou que a gente poderia desenvolver em nós mesmos pelo preço simples. Por um preço pequeno, que é a nossa diversão. As pessoas elas estão só preocupadas com produtividade e o quanto você pode oferecer para elas, o quanto você pode fazer por elas.
E é sobre isso que é o nosso curta. É uma ideia simples, a locação vai ser uma só, obviamente vai ser só uma locação, um curta sem dinheiro, então a gente precisa de uma locação pequena e que não vá custar, então a gente ainda está decidindo a locação. A gente vai trabalhar com apenas um ator principal e alguns atores coadjuvantes, mas que aparecerão bem pouco. Talvez uma menina que realmente faça um papel um pouco maior do que o comum. A gente precisa ainda se reunir para conversar sobre o roteiro e eu pensei muito em fazer isso de uma forma profissional e não só jogar uma ideia aleatória no ventilador e esperar que ela se transformasse em algo. Então eu me reuni com o Bruno e com o Lucas, que são dois colegas de trabalho, que também são meus amigos. Eu apresentei a ideia para eles, né? Uma ideia da minha cabeça, sem nada escrito, sem nenhum tipo de roteiro nem nada. Eles falaram, pô, gostei, achei legal, a gente consegue fazer. Qual que é o próximo passo agora? Escrevi um conto, que é basicamente colocar a minha ideia e os meus pensamentos no papel. E aí depois disso eu mandei esse conto pro Lucas e pro Bruno. Eles leram, a gente teve umas conversas, eu adaptei o conto algumas vezes, mandei para outras pessoas também que leram, que elogiaram, que falaram de alguns pontos também, que também foram ajustados depois. Então, nesse período aí, acho que foi mais ou menos quase um mês, só apresentando o conto para algumas pessoas e fazendo com que elas entendessem a ideia. Depois disso, então, com o conto já pronto, né, entre aspas, eu decidi então abrir o roteiro e começar a escrever ele, começar a jogar as ideias de cenas, de falas, de diálogos, enfim, toda essa loucurada que é um curta-metragem. E aí que eu entrei na parte, por enquanto, mais difícil. O roteiro ele é muito diferente de uma história que a gente conta, porque ele precisa realmente definir como o filme vai ser. Definir a estética, definir os diálogos e tudo isso que vai construir o filme de uma forma muito real. E eu escrevia roteiros para rede social, para alguns vídeos mais simples, mas nunca escrevi um roteiro para um curta-metragem, para uma obra cinematográfica como a que a gente vai fazer. E aí no roteiro eu acho que eu passei também mais ou menos um mês e pouco até conseguir definir o roteiro completo, que não é o roteiro definitivo, mas que já é uma base muito boa. Eu, o Bruno e o Lucas, nós vamos nos reunir novamente para poder conversar a respeito do roteiro e aí fazer algumas alterações, definir locação, o que vai interferir muito no roteiro, né? Talvez a locação ela impeça que a gente faça algumas cenas que já estão no roteiro. A gente está muito animado, eu principalmente estou muito animado, estou obcecado, como eu já falei várias vezes. Isso está consumindo a minha vida, mas eu tenho certeza que isso vai surtir muito efeito e vai ser... Se não for reconhecido por ninguém, vai ser reconhecido por mim e pelos meus amigos. E vai ser uma lembrança muito incrível de que um dia a gente teve coragem para fazer algo assim. Era isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que esse seja só o primeiro vídeo. Eu tenho pouca experiência aqui no YouTube, mas eu planejo postar muitos mais vídeos sobre esse assunto, sobre equipamentos, sobre técnicas de iluminação. E se você gosta desses assuntos, se você gosta dessa estética que eu montei aqui, que é pensada especificamente para te passar esse sentimento que você está sentindo agora, se você gosta de tudo isso, se inscreva no canal aqui, curta esse vídeo, envia para algum amigo que está pensando em começar um curta-metragem. Espero ver vocês no próximo vídeo e falou!